Queridos irmãos e irmãs, que jorrem a justiça e a paz é, neste ano, o tema do tempo ecumênico da criação. Inspirado pelas palavras do profeta Amós, jorre a equidade como uma fonte e a justiça como um torrente que não seca. Esta expressiva imagem de Amós diz-nos aquilo que Deus deseja. Deus quer que reine a justiça, que é essencial para a nossa vida de filhos, criados à imagem de Deus, como é a água para a nossa sobrevivência física. Essa justiça não se deve esconder demasiado em profundidade, nem desaparecer como a água que evapora antes de poder sustentar-nos, mas deve surgir onde houver necessidade. Deus quer que cada um procure ser justo em todas as situações e sempre se esforce por viver segundo as suas leis, permitindo à vida florescer plenamente. Quando buscarmos antes de tudo o reino dos céus, mantendo uma justa relação para com Deus, a humanidade e a natureza, então a justiça e a paz poderão jorrar como torrente inexaurível de água pura, vivificando a humanidade e todas as criaturas. Em julho de 2022, num lindo dia de verão, convidei a meditar sobre isto durante a minha peregrinação até as margens do Lago de Santana, província de Alberta, no Canadá. Aquele lago foi e é um local de peregrinação para muitas gerações de indígenas. Como disse então, acompanhado pelo rufar dos tambores, quantos corações chegaram aqui ansiosos e trepidantes, sobrecarregados pelo peso da vida, e junto destas águas encontraram a consolação e a força para continuar. Mas aqui, imerso na criação, há outro batimento que podemos escutar, a palpitação materna da terra. E assim como o batimento dos bebês, ainda no seio materno, está em harmonia com o das mães, assim também, para crescer como seres humanos, precisamos de cadenciar os ritmos da existência com os da criação que nos dá vida. Neste tempo da criação, detenhamo-nos a sondar estes batimentos do coração, o nosso, o das nossas mães e das nossas avós, o pulsar do coração da criação e do coração de Deus. Hoje não estão harmonizados, não batem em uníssono pela justiça e a paz. A muitos é impedido beber neste rio caudaloso. Ouçamos, pois, o apelo a permanecer ao lado das vítimas da injustiça ambiental e climática, pondo fim a esta guerra insensata contra a criação. Vemos os efeitos dessa guerra em muitos rios que estão a secar. Os desertos exteriores multiplicam-se no mundo, porque os desertos interiores tornaram-se tão amplos, afirmou certa vez Bento XVI. O consumismo voraz, alimentado por corações egoístas, está a transtornar o ciclo da água do planeta. O uso desenfreado de combustíveis fósseis e a destruição das florestas estão a criar uma subida das temperaturas e a provocar secas graves. Terríveis carências hídricas estão a afligir cada vez mais as nossas casas, desde as pequenas comunidades rurais até as grandes cidades. Além disso, indústrias predatórias estão a esgotar e poluir as nossas fontes de água potável com atividades extremas, como o fraturamento hidráulico para a extração de petróleo e gás, os megaprojetos de extração descontrolada e a engorda acelerada de animais. Apropriam-se da irmã água, como lhe chama São Francisco, transformando-a em mercadoria sujeita às leis do mercado. O painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudanças climáticas defende uma ação urgente em prol do clima a fim de nos impedir de malbaratar a ocasião para criar um mundo mais sustentável e justo. Podemos e devemos evitar que se verifiquem as piores consequências, e é tanto o que se pode fazer, se no final, como tantos riachos e torrentes, confluirmos num rio caudaloso para irrigar a vida deste nosso planeta maravilhoso e das gerações futuras da nossa família humana. Unamos as mãos e demos passos corajosos para que a justiça e a paz jorrem em toda a terra. Como podemos contribuir para o rio caudaloso da justiça e da paz neste tempo da criação? Que podemos nós, sobretudo como igrejas cristãs, fazer para sanar a nossa casa comum para que volte a pulular de vida? Devemos decidir-nos a transformar os nossos corações, os nossos estilos de vida e as políticas públicas que regem a nossa sociedade. Em primeiro lugar, contribuamos para este rio caudaloso transformando os nossos corações. Isto é essencial
se quer começar qualquer outra transformação. É a conversão ecológica que São João Paulo II nos exortava a realizar, a renovação do nosso relacionamento com a criação, de modo que já não a consideremos como objeto a explorar, mas ao contrário, guardemo-la como um sacro dom do Criador. Depois, consciencializemo-nos de que uma abordagem global requer que se pratique o respeito ecológico nas 4 vertentes: para com Deus, para com os nossos semelhantes de hoje e de amanhã, para com toda a natureza e para com nós próprios. Quanto à primeira dessas dimensões, Bento XVI identificou como urgente a necessidade de compreender que criação e redenção são inseparáveis. O Redentor é o Criador, e se nós não anunciarmos Deus nesta sua grandeza total, de Criador e de Redentor, tiraremos valor à redenção. A criação refere-se à ação misteriosa e magnífica de Deus criar do nada este majestoso e belo planeta e universo inteiro, e também ao resultado de tal ação, ainda em curso, que experimentamos como um dom inexaurível. Durante a liturgia e a oração pessoal, na grande Catedral da Criação, recordemos o grande artista que cria tanta beleza e reflitamos sobre o mistério da sua amorosa opção de criar o mundo. Em segundo lugar, contribuamos para o fluxo deste rio caudaloso, transformando os nossos estilos de vida. Partindo de uma grata admiração do Criador e da criação, arrependamo-nos dos nossos pecados ecológicos, como adverte o meu irmão patriarca ecumênico Bartolomeu. Estes pecados prejudicam o mundo natural e também os nossos irmãos e irmãs. Com a ajuda da graça de Deus, adotemos estilos de vida com menor desperdício e menos consumos inúteis, sobretudo onde os processos de produção são tóxicos e insustentáveis. Procuremos estar o mais possível atentos aos nossos hábitos e opções econômicas, para que todos possam estar melhor, os nossos semelhantes, onde quer que se encontrem, e também os filhos dos nossos filhos. Colaboremos para essa criação contínua de Deus através de opções positivas, fazendo o uso mais moderado possível dos recursos, praticando uma jubilosa sobriedade, separando e reciclando o lixo e recorrendo a produtos e serviços que sejam ecológica e socialmente responsáveis, e há tantos à nossa disposição. Por fim, para que o rio caudaloso continue a jorrar, devemos transformar as políticas públicas que regem as nossas sociedades e moldam a vida dos jovens de hoje e de amanhã. Políticas econômicas que favorecem riquezas escandalosas para poucos e condições degradantes para tantos, decretam o fim da paz e da justiça. É evidente que as nações mais ricas acumularam uma dívida ecológica, cito a encíclica Laudato Si. Os líderes mundiais presentes na cimeira COP28, programada de 30 de novembro a 12 de dezembro deste ano em Dubai, devem ouvir a ciência e começar uma transição rápida e equitativa para acabar com a era dos combustíveis fósseis. À luz dos compromissos do Acordo de Paris tendentes a suspender o risco do aquecimento global, é insensato permitir a exploração e expansão contínua das infraestruturas para os combustíveis fósseis. Levantemos a voz para deter essa injustiça para com os pobres e os nossos filhos, que sofrerão os impactos piores da mudança climática. Apelo a todas as pessoas de boa vontade para agirem de acordo com estas orientações acerca da sociedade e da natureza. Numa perspectiva paralela, mais específica do serviço da Igreja Católica, temos a sinodalidade. Este ano, o encerramento do tempo da criação, na festa de São Francisco, a 4 de outubro, coincidirá com a abertura do sínodo sobre a sinodalidade. Como os rios que são alimentados por 1000 ribeirinhos e torrentes maiores, o processo sinodal, iniciado em outubro de 2021, convida todos os componentes, a nível pessoal e comunitário, a convergirem num majestoso rio de reflexão e renovação. Todo o povo de Deus está envolvido num abrangente caminho de diálogo sinodal e conversão. À semelhança de uma bacia hidrográfica, com os seus numerosos afluentes grandes e pequenos, a Igreja é uma comunhão de inúmeras igrejas locais, comunidades religiosas e associações que se alimentam da mesma água. Cada fonte acrescenta a sua contribuição única e insubstituível, até confluírem todas no vasto oceano do amor misericordioso de Deus.
Como um rio é fonte de vida para o ambiente que o rodeia, assim a nossa Igreja Sinodal deve ser fonte de vida para a casa comum e quantos nela habitam. E como um rio dá vida a todo tipo de espécies animal e vegetal, assim uma Igreja Sinodal deve dar vida semeando justiça e paz em cada lugar que atinge. Em julho de 2022, no Canadá, recordei o Mar da Galileia, onde Jesus curou e consolou tanta gente e proclamou uma revolução de amor. Soube que também o Lago de Santana é um lugar de cura, consolação e amor. Um lugar que nos recorda que a fraternidade é verdadeira se une os distantes, que a mensagem de unidade que o céu envia à terra não teme as diferenças e convida-nos à comunhão das diferenças, a recomeçar juntos, porque todos somos peregrinos a caminho. Neste tempo da criação, como seguidores de Cristo no nosso caminho sinodal comum, vivamos, trabalhemos e rezemos para que a nossa casa comum seja novamente repleta de vida. Que o Espírito Santo continue a pairar sobre as águas e nos guie para renovar a face da terra.